Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre a marcação, tá certo? Como vocês vão marcar o material que vocês vão levar para a prova, tá? Isso aqui é só uma forma para facilitar a vida de vocês na hora da prova. Carol, é obrigatório que eu faça isso? Não, não é obrigatório, tá certo? É só porque vai facilitar de acordo também com... Já tem 5 anos que eu faço isso, então é um conselho, né? Mas não é obrigado a seguir, é só para clarear as ideias de vocês, tá certo? Como vocês não fazem a leitura do edital, certo? Ninguém lê. Coloquei aqui alguns pontos principais para a segunda fase, tá certo? O exame de ordem é unificado, então todo mundo o mesmo edital. O item 1.4.3 do edital. Quem pode fazer a prova? Quem esteja no penúltimo ou último semestre no curso de graduação. Carol, tô no 8º. Corra, certo? Para se formar, porque não pode, tá? Ou então na Unifor, no caso, 9º, porque são 11, tá? Porque senão não vai valer, ok? Segundo ponto, onde é que eu posso fazer a prova? No local onde você se formou ou no seu domicílio eleitoral. Se fizer em outro canto, não se inscreve aqui em Fortaleza, você passa, certo? Vamos, isso aqui... Não, calma. Isso aqui é o caso de mais indeferimento que tem de inscrição na UAB. O que é que acontece? Isso aqui é quando você passa na UAB, tá? Vamos supor, ó, meu domicílio eleitoral e onde eu me formei, certo? Meu domicílio eleitoral, Fortaleza. Vamos supor que eu me formei na Paraíba. Um exemplo, certo? Eu não posso fazer a prova em Alagoas e pedir a inscrição em Fortaleza, certo? Se meu domicílio eleitoral é Fortaleza e eu me formei na Paraíba, eu só posso fazer a prova num desses 2 locais. Eu só posso me inscrever num desses 2 locais, pra valer, tá certo? Ok? Então todo mundo aqui vai fazer a prova em Fortaleza, se formou ou tem domicílio eleitoral em Fortaleza, né? Ok. Esse aqui é onde a gente mais indefere. 3. Isso aqui foi em sua homenagem, Osmar, que eu botei. A assinatura, o item 3.5.2 do edital. Gente, essa análise aqui é muito por cima que eu vou fazer, porque senão a gente vai passar anos aqui, tá certo? O item 3.5.2 do edital, ele diz que você não pode assinar. Isso aqui vocês sabem por causa das cópias das peças. Só coloca advogado OAB. 3.5.4. Letra legível, tá? Se não tiver letra legível, 0. Certo? Carol, minha letra é feia. O que é que eu faço? Letra de forma. Ah, Carol, mas eu demoro muito, mas é melhor você ter 1 ponto do que você ter 0. Tá? Então, letra feia, letra de forma. Certo? 3.5.6. Indicar itens. Quando você recebe sua prova, você vai receber primeiro o rascunho e vem numa marca d'água escrito rascunho, certo? Vem assim na lateral. Esse aqui você faz o que você quiser. Vocês não vão fazer antes. Vocês não vão fazer o rascunho em si, né? Vocês vão só colocar tópicos, tá certo? Lá na prova de vocês, normalmente em trabalho vem o item A e o item B. Quando você tiver na sua folha que não tem rascunho, certo? Ela tem 30 linhas para você responder. Vocês vão precisar desse tanto de linha? Não precisa, tá?
a gente responde com 5 linhas no máximo. Mas você sabe o item B e você não sabe o item A. E no edital ele diz que você tem que responder na ordem, tem que indicar e obedecer a ordem. Então você coloca o item A, deixa 15 linhas, põe o item B. Certo? Tem que ser na ordem. O edital exige, tá? A folha de rascunho entrega junto com a folha já... Primeiro vocês recebem a folha de rascunho, depois de um tempo que vai ser distribuída a prova. Isso que é legal separar logo as três, né? É. Tá? E o anexo 3 a gente vai falar dele no final, que é o principal para a segunda fase, certo? Alguma dúvida quanto a isso aqui? Não? Tranquilo? Vamos lá. A prova de vocês vão ter 5 páginas para fazer a peça. E cada questão você tem uma página de 30 linhas cada, tá? Lá em cima, na sua prova, você vai receber a folha, ela vai estar indicando o que é aquilo ali. Questão, um exemplo, tá? Questão 1, questão 2, 3, 4. Começou a fazer a peça. Sempre que você virar a folha, olha se você não está na questão 1. Porque às vezes você se empolga e passa para a questão 1, tá? Aí eu não posso riscar isso aqui e dizer a continuação da peça, certo? Então, sempre que virar a folha, presta atenção onde é que você está. Carol, continuei fazendo, não prestei atenção e terminei minha peça aqui. Já aconteceu deles corrigirem? Pode? Não. Então, é exceção, a gente não pode trabalhar com isso, tá? Deixa lá e coloca aqui sua questão. Item A, item B. Certo? Carol, comecei aqui fazendo minha peça. Aí eu coloquei preliminar. Do exemplo, a resposta, tá certo? Mas não era preliminar. Era prejudicial. Eu errei. O que é que eu faço? Passo um traço simples e continua a escrever do lado mesmo. Tá? Não precisa colocar entre parênteses, não precisa colocar nenhum recado, nada. Não precisa colocar coraçãozinho na folha, nada, nada, nada. Certo? Só sua resposta, pronto, acabou. Certo? Até aqui? Tranquilo? Pronto. O tempo de vocês, certo? Tempo é um negócio assim, precioso. Então, muita gente pergunta, o que é que eu faço primeiro? Eu faço primeiro as questões ou eu faço primeiro a peça? Vocês vão descobrir isso fazendo os simulados. Tem um simulado, faça primeiro a peça, em outro simulado, faça primeiro as questões e depois inverte, tá? Por quê? Porque aí você vê no seu resultado o que foi melhor. Eu, Carol, no meu, o que foi que eu fiz? Eu peguei minha prova, li a peça, minha peça era enorme, a folha ocupava a folha toda, eu li, fui colocando os tópicos e fui para as questões. Fiz as questões e por último fiz a peça. Por que que eu fiz assim? Porque a peça, as questões, elas precisam você estar com a cabeça mais tranquila para pesquisar. A peça, vocês não precisam pesquisar, vocês vão lendo e vão identificando, tá? Então eu, Carol, achei melhor dessa forma. Então eu fiz assim, tá? Outra coisa do tempo, vocês têm que identificar a forma que vocês preferem, que vocês absorvem melhor o conteúdo. Como assim? Eu, Carol, absorvo muito estudando e escrevendo. Então eu estudava escrevendo. Eu gosto muito de fazer tabela com que eu olho aquilo ali e acho que eu estou procurando de imediato. Então eu trabalhava com tabela. No livro 2 de vocês, lá atrás não tem umas peças, umas tabelinhas, a forma, aquilo ali fui eu, na minha OAB, que eu fazia aquilo e coloquei, acho que é no livro 2. Aí, ó, deixa eu só pegar aqui, por favor. Ó, bem aqui, no livro de vocês, tem o nome da ação, certo? Aí tem um artigo, embaixo tem aqui alguma peculiaridade dela e do lado ela tem a formatação. Tá? Então eu estudava melhor assim, então eu fiz isso. Então vocês têm que identificar
qual a forma que vocês melhor compreendem, que melhor vocês absorvem a matéria, certo? Outra coisa, a gente só tem no direito do trabalho duas formas, dois modelos. Dois modelos de peça, certo? Eu tenho um modelo da inicial e eu tenho um modelo do recurso. Ah, Carol, mas não tem a contestação? Tem, mas qual é o modelo da contestação? A defesa, né? O mesmo modelo aqui da inicial. O que é que vai diferenciar? Preliminar, que na inicial também pode ter preliminar. Então, o que vai só diferenciar é a prejudicial. Mas o modelo é o mesmo. Qual é o modelo? Endereçamento, qualificação, fato, fundamento, pedido. Recurso. Quando vocês forem ver recurso, vocês vão ver o quê? Que eu tenho um outro modelo. Eu tenho primeiro a folha de rosto e eu tenho depois as razões. Mas, Carol, e a execução? Eu tenho execução em forma de inicial e eu tenho execução em forma de recurso. Então, a gente só tem esses dois modelos. Só. Ah, mas cai 30 peças, mas o modelo é o mesmo, tá? E o conteúdo, as razões, é o mesmo conteúdo da inicial na defesa. Certo? Quer perguntar alguma coisa? Carol, e na prova a gente tem que deixar mesmo a folha de rosto, perder com a folha todinha, só Não, a folha de rosto você vai escrever na folha de rosto. O que acontece, às vezes você pula uma linha e começa as razões. Certo? Não tem problema não. Então a gente só tem esses dois modelos. Como foi que eu descobri isso? Porque todo mundo fica, é muita peça, é muita não sei o que, fazendo as cópias. Então isso aqui me ajuda no meu estudo, eu economizo o quê? Tempo. Então é isso que vocês têm que fazer, tá certo? Marcação. O anexo 3 do edital, ele veda, não pode estruturar peça, tá? O que é estruturar peça? Tem gente que faz o quê? Tudo que é inicial, marca de uma cor. Tudo que é defesa, marca de outra cor. Tudo que é execução, marca de outra cor. Tudo que é recurso, marca de outra cor. Dentro, tá? O marca-texto. Isso pode? Não, você está estruturando, certo? Para eles, os fiscais da FGV, isso é estruturar. Isso é uma forma de estruturação? É uma forma de estruturação, só que tem outras, tá? Por exemplo, lá na reclamação trabalhista, não tem aquele último parágrafozinho que você pede a citação, a notificação da parte contrária, o artigo 467, parcelas incontroversas, o parágrafo 8º do 477, liberação FGTS, liberação das guias do seguro-desemprego. Aquilo ali, Carol, na minha prova eu estruturei. Por quê? Porque eu tinha muito medo de esquecer, tá? Então, todos aqueles artigos, o artigo da citação tem um artigo. Você vai citar para quê? Para contestar, para apresentar a defesa. Qual é o artigo da defesa? O 847, tá? O 477, parágrafo 8º, você tem que botar. O 467 você tem que colocar. Súmula 389, que é o seguro-desemprego, você tem que colocar. O FGTS tem lá no artigo 7º que você tem que colocar. Tá? Então, o que foi que eu fiz? Lá no artigo 840 da CLT, onde tem pedido, tem um nome pedido. O que foi que eu fiz? Eu grifei o nome pedido, lápis, e eu coloquei embaixo do pedido todos esses artigos. Isso é estruturar? É. Só que eles não sabem disso, tá? Eles não prestam atenção nisso. Por quê? Se eles forem olhar palavra por palavra que você grifa, você não vai começar a prova, tá? Então, eu coloquei pedido, aí puxei uma setinha e coloquei os artigos. Hoje em dia, não pode mais usar seta.
Você não pode pegar no artigo, esse artigo é muito importante, vou colocar um asterisco nele. Esse artigo não vale mais, vou botar um X nele. Então, esse artigo é muito importante, vou colocar um coração nele. Hoje em dia, você não pode fazer isso, tá? Então, o que é que você faz? Não pode seta? O que é que vai caracterizar a seta? Isso aqui, né? Pronto. Problema resolvido. Não pode traço? Ele me disse se é traço reto, traço curvado. Coloca. Tá certo? Aí você coloca lá o artigo. Ou então não precisa nem só grifa e põe lá o artigo. Se aquele artigo tá lá, você sabe que você vai precisar dele para alguma coisa, vai lá olhar o que é. Daqui pro final do curso, vocês já vão saber artigos decorados. Certo? Então, isso aí não se preocupa com isso. Então, não pode estruturar. Então, como é que eu faço? Como foi que eu fiz? Como é que eu aconselho vocês a fazerem? Dentro, a gente marcar tudo igual. Tá? Então, o que é que eu fazia? Eu tinha um marca-texto. Eu tinha 4 cores de marca-texto. Vou botar aqui amarelo, verde, rosa, laranja. Certo? Eu tinha essas 4 cores. Não era possível a moça pegar minha CLT, olhar e dizer que eu estava estruturando. Que eu estava estruturando o quê? Se ela estava toda marcada igual. Então, no amarelo eu marcava o que era comum. No verde eu marcava os princípios e as remissões. No rosa eu marcava o que era exceção. E no laranja, data, número, prazo. Certo? Então, por exemplo, na minha prova caiu uma questão do FGTS. A lei do FGTS eu já tinha lido em casa antes. Por coincidência, caiu o quê? Um prazo. Eu não sabia que tinha lido, então estava aqui com laranja. Então, ao invés de eu perder tempo lendo a lei toda, eu ia atrás do que estava laranja. Onde tinha laranja, eu ia ver o que era, essa era a minha resposta. Pronto, ganhei o quê? Tempo. Eu sou muito rápida, eu sou muito acelerada em tudo que eu faço. Então, eu na hora da prova, quando eu fiquei, quando eu levantei a cabeça, não tinha ninguém na minha frente. E quando eu olhei assim para trás, tinha 3 pessoas. Tinha eu e mais 3. Os 3 últimos saem juntos. Eu não queria esperar mais. Tinha um item meu em branco. Um item só. Eu chutei o item, entreguei a prova, fui embora. Ou seja, e eu ganhei tempo. Por que a gente faz o simulado aqui de 3 horas? Porque lá voa. Tá? A peça que vocês fizeram ontem foi a última prova. Bem grandinha. Não foi? Então, isso aqui a gente precisa de tempo. Então, isso aqui me ajuda. Por que eu marcava os princípios? Tem algumas súmulas que elas trazem alguns princípios. Só que ela não diz princípio tal. Ela só põe o nome. E se tiver algum princípio na minha resposta, certo? Ele vai estar no meu espelho. E se não tiver na minha resposta, eu não vou ganhar ponto. Então, eu marcava de verde, que era para dizer que era princípio. E as remissões? O que são essas remissões? A CLT de vocês é uma CLT organizada. Então, embaixo do artigo, ela traz vários outros artigos. E aqueles vários outros artigos que ela traz, normalmente a gente faz o quê? A remissão. Só que aí a CLT vai ficar muito cheia. Todo fiscal, quando pegar a sua prova, ele vai parar primeiro em um artigo. Certo? Ele vai parar no artigo 337 do CPC. Por quê? O artigo 337 do CPC é onde tem as preliminares. E vai ficar, o espaço é desse tamanho e vai ficar lotado de preliminar. E vai ficar lotado de preliminar, tá? Então, ela vai parar nisso, ela vai dizer que você está estruturando e você não vai estar estruturando. Certo? Até porque estruturar peça, processo, você não está estruturando nenhuma peça aqui. Tá certo? São só os artigos realmente das preliminares. Então, para não ficar todos os outros artigos muito chamativos, o que é que eu fazia? Quando tinha lá embaixo, eu grifava só o artigo de verde. Que o que era na minha cabeça era a legenda, que aquele artigo era para eu fazer a remissão, mas ele já está ali e eu evitei esse trabalho. Tá certo? Exceção, salvo, tudo que era depois de salvo, eu grifava para saber que era exceção.
Então, quando eu ia pegar minha CLT dentro, ela estava toda igual, tá? E eu estruturei de outra forma. Sabendo que não podia, mas estruturei. Se der, deu. Se não der, que pena. Eles tomam. Se for dentro, se não tiver uma forma, o edital diz o quê? Que eles podem isolar aquela parte. Então, vamos supor que você pega tudo que é inicial e marca de uma cor. Aí, se ele for vendo, ele gruda as páginas, tá? Uma vez a gente pegou uma CLT que estava toda escrita. Toda escrita. E a pessoa quis pescar, ela colocou no índice. Aí colocou toda a pesca dela no índice. O que foi que aconteceu? A gente isolou todo o índice dela. Ela fez a prova sem o índice. Não passou. Entendeu? Então, eles isolam. Tem outras formas que eu possa fazer? Tem. Várias outras formas. Tá? Não. Teve um examinando que, ao invés dele estudar, ele fez um CLT. Aí dentro da CLT dele tinha assim, artigo tal, excelentíssimo senhor, doutor, juiz, nananana. Ele fez um CLT. Certo? Só que foi descoberto. Foi descoberto e foi tomada a CLT. Tu fala isso das remissões ali, tu marcava só o artigo ou tu realmente... Não, marcava o artigo. Tipo assim, a gente tem artigo 337, por exemplo, eu marcava só ele. Entendeu? Essas remissões, como são essas remissões? Por exemplo, quando a gente vai falar de reconhecimento do vínculo empregatício, quais os artigos que a gente precisa? 23 e 29. Artigo 3º da CLT, artigo 13 da CLT, artigo 29 e vou colocar aqui o artigo 2º, tá? Eu tenho esses 4 artigos. O que são as referências cruzadas que a gente pede para você fazer? Lá no artigo 2º, tá? Aqui o artigo 2º, eu vou embaixo do artigo 2º e coloco o artigo 3º, coloco o artigo 13 e coloco o artigo 29, lápis, certo? Lá no artigo 3º, eu faço o quê? Eu coloco o 2º, o 13 e o 29. Lá no artigo 13, eu coloco o 29, o 3 e o 2. E lá no 29, eu coloco o 13, o 3 e o 2º. Certo? O que é isso? É uma referência cruzada. Se eu for lá no 2º, eu vou encontrar os outros. Se eu for no 3º, eu encontro todos os outros. Tá certo? Oi? Isso pode. Isso é remissão. Tá certo? Carol, como é que eu faço essas remissões? Tu vai sentar aqui e a gente vai fazer artigo por artigo? Não. Vocês vão estudando e vão fazendo. Tô lendo sobre hora extra. Um exemplo. Tô lendo sobre aviso prévio. Onde é que eu encontro o aviso prévio? Eu encontro o aviso prévio na Constituição. Eu encontro a lei do aviso prévio proporcional. A gente tem aquela súmula que tem a data. A gente tem um artigo da CLT. Não é isso? Então, todos esses a gente vai ter que colocar lá no artigo da CLT. Certo? E nas súmulas, nas OJs, no que tiver. Certo? A Constituição Federal, o espaço dela é muito pequeno, lá no artigo 7º. Então, o que é que eu fazia? Ao invés de colocar todos, para não ficar muito cheio, eu colocava o principal. Então, por exemplo, lá no artigo 7º, 21 da Constituição, que fala sobre o aviso prévio. Qual o artigo prévio, o artigo do aviso prévio na CLT? 487. Então, lá na Constituição eu colocava o 487 e lá no 487 eu colocava todos os outros. Certo? Até aqui, alguma dúvida? Oi. No caso que você fez a revisão dos artigos, mas se você tivesse inciso, pode colocar também? Pode. Pode colocar inciso. Tá certo?
Na prova de vocês, não esqueçam de colocar de onde é o artigo. Porque pode ser CLT, CPC, Código Civil, certo? Porque senão vocês não ganham ponto. Outra coisa, pensem, coloquem na cabeça de vocês que quem vai corrigir a prova de vocês é um débil mental, tá? Então, facilitem a vida dele. Na prova ontem de vocês, tinha dano moral, dano material. Tinha mais algum outro dano? A fundamentação era a mesma, certo? Mudava aqui do dano material, tinha um valor que ele tinha gasto, dano moral, mas a fundamentação, em tese, a causa foi a mesma. Então, o que é que normalmente a gente faz? A gente quer juntar, quer fazer no mesmo tópico. Não façam isso, tá? Eu perdi ponto na minha porque eu juntei um tópico que era a mesma fundamentação. Eu tava com medo da linha não dar e acabei que eu perdi um. Mas, graças a Deus, não precisei. Certo? Então, não juntem os tópicos, façam tópicos separados. Tá? Alguma dúvida? Não? Certeza? Deixa eu ver aqui, mais alguma coisa. Vai estar lá no online que vai ser disponibilizado para vocês. Não necessariamente precisa ser essas 4 coisas, não tem que ser só 4. Não, isso aqui só são dicas, tá? Ó. Façam a lápis. Por quê? Porque se o fiscal implicar, você apaga. Ah, Carol, mas eu vou colocar vou escrever aqui bem grosso, porque quando o fiscal ele quiser apagar, ele apaga e vai ficar lá a sombra, né? Só que aí ele vai isolar. Quando pega para isolar uma CLT, me arranjei, Pedro, tu, por favor. Eles passam muito tempo. Depende. Pode grampear, ele pode. Pode. Pode, mas não tem. Não, eu vou chegar nesse ponto. O edital, ele diz o seguinte, que se for encontrada alguma coisa na sua CLT que não pode, ele pode rasgar a folha, ele pode arrancar. Então, o fiscal arrancou, tá previsto no edital, tá? Ele pode rasgar, ele pode grampear, ele pode isolar, ele pode tomar, ele pode fazer o que ele quiser, tá? O edital, ele prevê isso lá no anexo 3, a gente vai já ler, que diz que se for encontrada alguma coisa, o fiscal advogado, na sala vão ter 2 fiscais, um advogado e um que não é advogado, para olhar a sua CLT. O advogado que olha a sua CLT. Se o advogado encontrar alguma coisa, ele pode rasgar, grampear, isolar, tomar, o que achar que seja necessário. Alguns fiscais, quando encontram, eles dão um tempo para você apagar. Tem um horário certo para eu entrar na sala? Não. Mas não deixem para entrar na última hora pensando que ele vai olhar a sua CLT devagarzinho, porque ele não vai. Primeiro que ele não vai ganhar hora extra. Ele ganha R$180 para chegar lá 9 horas da manhã e sair 8 horas da noite. Tá? Então, se você demorar para entrar, a prova começa 1 hora, você entrar 1 hora, certo? Na sala, ele não vai começar a prova 1 hora. Ele vai olhar a sua CLT. Ele não vai olhar a sua CLT por cima, porque ele já tá com raiva, porque não vai terminar às 18. Tá? Então ele vai olhar, eu vou ficar, então vamos ficar aqui com gosto. Aí ele vai olhar bem com calma, pronto. São todos? Não, mas tem uns que são mal amados, uns que acordaram naquele dia que não estão se sentindo bem. Tá? Então eles podem fazer isso. Então não deixem para entrar na última hora. Tranquilo, até porque se encontrar alguma coisa, às vezes nem você não era querendo, mas realmente estava lá, dá tempo você apagar. Posso levar a borracha? Deve, tá? Não pode ficar a borracha em cima da mesa. Mas quando ela olhar a sua CLT, se precisar apagar alguma coisa, você diz, deixa eu apagar, tem uma borracha aqui, tá? Normalmente, quem fiscaliza são advogados, a jovem advocacia, tá? Aqui, 2 anos. Para ser fiscal lá, tem que ter 2 anos de advocacia. Então, são pessoas novas, né? Que tiraram recente a UAB, estão estudando para concurso, estão ali mesmo só para ter aquele dinheiro extra, né? E normalmente advogado quando o estudante passa na UAB, a primeira coisa que ele faz é se apresentar como doutor e doutora, tá? Só um momento.
Eles se apresentam como doutor e como doutora. Então, trate eles assim, que eles até gostam. Então, a gente tem que se submeter a certas coisas para dar certo. Então, você pergunta, doutor, posso apagar? Tem uma borracha aqui, deixa eu apagar, não vai prejudicar nada. Normalmente, eles deixam, até pedem emprestado, tá? Fiscal implicou com sua CLT. O anexo 3 do edital diz que quando o fiscal pegar, ele e o representante do conselho seccional, quando possível, a critério do fiscal advogado... Gente, levanta as cadeiras, por favor. Quando possível, a critério do fiscal advogado e dos representantes da seccional da OAB, então vai ter o quê? Vão ter representantes da OAB lá. Pede para chamar. O edital diz que os dois, a última palavra sempre vai ser da OAB. Tá certo? Depois, quando cortar. Certo? Então, vamos lá. A CLT de vocês. O que é que eu aconselho a fazer? Bem aqui, ó, vocês estão vendo que tem uns clips? Tá? Um clipe bem pequenininho, ó. Tá vendo aqueles que a gente põe exibível? O que é isso aqui, esses clipes? Esses clipes, eles estão no índice. É a ordem. A, B, C, D, E, F, Z. Por quê? Quando você pegar a sua CLT, você vai atrás de um intervalo. Aí quando você não tiver isso, vixe, eu tô no N, A, B, ixi, você perde tempo. Então aqui você, A, B, C, D, G, H, I, tá aqui, é nessa aqui. Quando você abre, você já abre na página que você quer e você economiza tempo, tá? Aqui, ó, na CLT de vocês, eles vêm com essas etiquetas, não é? Não vem com um monte de etiqueta? Tem gente que gruda, alguém já grudou todas? Tem muita gente que gruda todas. Ajuda? Eu acho que não, tá? Porque fica um monte de coisa aqui e você, quando for ver, você vai aonde? No índice. Então, acho que não ajuda. Então, ajuda os principais, CLT, CPC, FGTS, as que você vai usando mais, tá? A CLT, ela traz também um índice. Da legislação, tá? Ele não vai de MEC, normalmente não é por ordem. Aqui não é por ordem. Por quê? Porque ela é organizada. Então, um exemplo, tá? O 13º tem 2 decretos. Ele vem um seguido do outro aqui, tá? Aí, bem aqui, ó, no final da CLT de vocês, tem esse aqui, tá? Por ordem alfabética. E ele diz a legislação. Na última folha, nas últimas, tem o índice cronológico da legislação complementar, decreto-lei, nota técnica, tudo. Aqui, certo? Ó, tem o número e tem a página. E aqui na frente, antes de começar, ele diz de que é aquela lei. Porque ali atrás só tinha um número e a página. Tá? Aí aqui já tem o nome da lei. 457. Certo? Então não precisa, na minha opinião, marcar todos. Porque aí você vai ficar perdido. Ó, aqui, por exemplo, tem 3, um atrás do outro. Aí aqui é rural, vou ter que fazer assim, FGTS, FGTS também. Tá? Certo? Carol, mas eu quero estruturar. Eu, Carol, estruturei. Risco, risco. Mas aí até para isso a gente tem que ser inteligente. Eu vou estruturar dentro com a cor? Não. O que é que eu faço? Clipe. Posso usar clipe? O edital diz que pode. Esse aqui vem umas em branco. Posso usar? Não pode. Tá? Pode jogar fora, você não vai precisar. Então a gente pode por clipe, né? Então como é que eu posso estruturar por clips?